Carteira de ações automatizada. Será que vale a pena? Carteira de ações automatizada é aquela onde o cliente faz uma espécie de contratação, certo? De uma carteira recomendada, de uma corretora, e hoje está bem comum, e essa carteira automatizada ela faz as operações de compra e venda dessas ações de acordo com a recomendação da corretora. E aqui, né, corretora lato sensu, a gente pode falar de todas as corretoras basicamente que hoje em dia contam com esse serviço. Eu vou te falar a verdade dessas carteiras de ações, a realidade, onde a grande maioria das pessoas acaba não ganhando dinheiro ou tendo retorno abaixo do Ibovespa, por exemplo, e pagam altas comissões, altas taxas, tanto de corretagem quanto comissões ali de forma geral para os assessores e para a própria corretora, além da bolsa, porque, como vocês devem saber, existem diversas taxas que são implícitas, que são obrigatórias em cada negociação que você faz, utilizando o home broker, utilizando a plataforma da corretora, utilizando, enfim, qualquer instrumento que você utilize para fazer as negociações dessas ações. Então, uma carteira automatizada, como eu falei, é basicamente o cliente assinando um termo, né, onde ele aceita receber as recomendações da corretora e seguir, então, uma carteira recomendada de cada corretora, né, da corretora ali que ele está utilizando, né? Essas operações acontecem de maneira automática, o cliente, o valor mínimo que ele precisa aportar geralmente é 10, 20 mil, depende muito da carteira, e depois, mensalmente, essa carteira vai fazendo as alterações de acordo com a recomendação dos analistas da corretora. Esse serviço, teoricamente, é gratuito nas corretoras, né? O assessor, a própria corretora, ela te mostra, olha, tem aqui uma carteira recomendada, você vai seguir a carteira dos analistas e tudo mais. Esse serviço, ele é dado como gratuito pelos assessores, pelas corretoras e tudo mais, mas eu vou te mostrar que não é bem assim. A gente sabe que no mercado financeiro, e não só no mercado financeiro, com qualquer outro serviço, produto, enfim, não existe almoço grátis, né? Como já dizia aí o grande pensador e economista Milton Friedman. Mas qual que é a realidade dessa carteira, tá? Que teoricamente é gratuita? Como vocês devem saber, o Brasil, a maior parte dos investidores investe no modelo comissionado, onde ele paga uma taxa, uma comissão para cada assessor ou gerente bancário pelo serviço, pelos produtos que ele está consumindo ali, certo? O grande problema disso é que a comissão é escondida, ou seja, o cliente não sabe quanto está pagando de comissão. Esse modelo é bem diferente do que a gente segue aqui na Musa Capital, tá? Nós utilizamos o modelo fee-based, nossos clientes sabem exatamente quanto estão pagando pelo nosso serviço, eles não pagam comissão em cima dos produtos, né? Tudo que é pago de comissão volta para o nosso cliente na forma de cashback. Mas enfim, só fazendo esse pequeno disclaimer, né? O que acontece? Os produtos, eles têm uma comissão escondida, uma taxa, um rebate ou algo assim, tá? Então, a carteira automatizada não é diferente. Geralmente, o assessor ele recebe uma comissão quando o cliente aplica, né? Quando o cliente adere àquela carteira. E o segundo ponto é que todas as corretoras, né? Mesmo que ela diga que é taxa zero, ela tem alguma taxinha implícita ali, alguma taxinha que está escondida, seja corretagem, seja um rebate no preço, né? Ou seja, um spread de preço na hora da negociação. O que é esse spread de preço? É basicamente, vamos supor que a ação esteja negociando a R$10, tá? A corretora, ela vai comprar essa ação mais barato, porque ela funciona como um dealer, ela é um formador de mercado, basicamente. Ela compra essa ação mais barato e vende para o cliente, para o próprio cliente, a R$10. Então a corretora tem diversas ações em tesouraria, né? Tem diversas ações ali sendo custodiadas pela própria corretora, certo? Que é o dealer nesse caso aqui, e ela vende essas ações ou compra essas ações do cliente. Então ela acaba se beneficiando, né? Fazendo uma espécie de arbitragem dentro do mercado. Então, pessoal, mesmo que a corretagem seja gratuita para você, você está perdendo dinheiro na negociação por conta do spread, por conta dessa diferença de preço das corretoras que atuam como dealer, né, que são formadores de mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as maiores corretoras cobram uma corretagem, mesmo que pequena ali e tudo mais. Algumas dessas operações de carteira automatizada acontecem através da mesa, e a mesa de operações, né, das corretoras tem taxas de corretagem maiores, então você acaba tendo vários custos em cima dessa operação que teoricamente é gratuita, tá? E além disso, obviamente, você tem o imposto retido em fonte sempre que opera na bolsa, e também os emolumentos e as demais taxas ali da B13, enfim, sempre que for comprar ou vender
vender uma ação. Então, esse é o principal problema das carteiras automatizadas, o custo transacional, ou seja, o custo que o cliente paga, que você paga sempre que a carteira faz uma modificação, sempre que ela compra ou vende um ativo, tá? E outro ponto aqui é que quando a gente está falando de uma carteira recomendada por uma corretora ou por um banco, né? Pode ser um dos bancos grandes aí também que já tem esse tipo de serviço, a gente está falando do tipo de análise sell-side, que é diferente do tipo de análise buy-side, que eu vou explicar para vocês o que é. O estilo de análise buy-side, a gente está falando dos analistas de casa de análise, de analistas de fundos de investimentos. Então, a análise buy-side é aquela que procura analisar os ativos para comprar e manter esses ativos, né, para compra dela mesma, ou seja, da própria carteira do analista, né, ou da empresa que ele trabalha e tudo mais. A análise do tipo sell-side é aquela que busca vender, né, tenta fazer a venda dessa carteira, a negociação dessas ações ali e ter um ganho com isso. Qual que é a diferença? Qual que é o grande conflito de interesses que tem na carteira recomendada de corretoras? Por quê? Como eu falei, se a corretora ganha comissão e spread ali em cima de cada operação que você faz, sempre que os analistas fazem uma modificação na carteira, a corretora está sendo remunerada. Então existe um incentivo, né, um conflito de interesse aqui, porque o tipo de análise sell-side é aquele que busca fazer você ficar operando com frequência, ficar comprando e vendendo ações e assim gerando corretagem para a corretora e para o banco ou enfim, tá? Então esse é o grande problema da análise sell-side, que é aquela que está recomendando as carteiras recomendadas das carteiras automatizadas de ações, como eu falei. Então, como essas carteiras, né, ela remunera a corretora através de corretagem, de comissão e tudo mais, os analistas ficam trocando a carteira com frequência e o cliente pagando esse preço, né, pagando ali a corretagem e as comissões. Então, a única forma de fugir disso é não aderindo a uma carteira recomendada, por exemplo, e procurando uma forma de análise buy-side, que é uma forma de análise onde o recurso é alocado em produtos com foco no longo prazo de fato. Então, como fruto da comissão e do tipo de análise sell-side, a gente tem que o cliente fica girando a carteira com frequência, girando a carteira todos os meses ali, compra uma ação, vende outra, compra uma, vende outra, fazendo esse tipo de operação, por qualquer motivo que seja, e aí depende muito da estratégia que aquela carteira está seguindo, mas aqui tem um grande ponto, né? O Value Investing, que é a principal estratégia de investimentos, que é a que nós seguimos aqui na Musa Capital, ela não consiste em fazer operações, né, de trading e tentar ter retornos expressivos aí no curto prazo, porque isso é muito difícil de acontecer, né? É bem complexo. Menos de 1% dos investidores que fazem trading ganham dinheiro de fato. Então, estatisticamente, não tem como ganhar dinheiro dessa forma, né? Os números, os dados mostram pra gente, comprovam isso pra gente. Então, se você faz o investimento em ações, você está procurando o rendimento, né? Procurando uma valorização da sua carteira ou mesmo recebimento de dividendos no longo prazo. Então, você quer se tornar sócio de boas empresas e continuar sócio dessas empresas ao longo do tempo. E é isso que a gente acredita aqui. Na nossa carteira recomendada de ações de dividendos, obviamente, a nossa forma de análise, né, é uma análise buy-side, porque nós procuramos, então, as melhores empresas que estejam descontadas em relação ao seu valor intrínseco e que tenham um bom pagamento de dividendos, né? Teve no passado e nas nossas projeções que vão continuar entregando no futuro, certo? Então, se você quiser conhecer a nossa carteira de dividendos, a nossa estratégia de Value Investing aqui da Musa Capital, entre em contato através do link que tem aqui embaixo. E também lembra, né, se estiver gostando desse conteúdo, marca o joinha e se inscreve no nosso canal. Então, qual a melhor forma da gente evitar essa carteira automatizada, ou qual a melhor forma de investir para não ficar suscetível a esse pagamento de taxas, esse alto custo de corretagem, custo transacional, né, de ficar comprando e vendendo ações com frequência, seguindo uma carteira recomendada que às vezes não tem nenhuma estratégia muito específica. A principal alternativa que nós recomendamos lógico, além de ter o acompanhamento de um profissional qualificado, como os consultores da Musa Capital, você pode investir num fundo de ações que tenha uma estratégia sólida, que tenha bons retornos, um histórico interessante, né, e uma estratégia bem definida, e que vai entregar retornos, e com certeza vai entregar retornos superiores ao Ibovespa e não vai te dar custos de transação, né? Ou seja, você não vai ter gastos nesse sentido. O único custo que vai ter num fundo de investimento em ações vai ser a taxa de administração
porque né, você está delegando o recurso para uma equipe de profissionais muito bem qualificada. E também a taxa de performance, que só vai ocorrer quando o fundo estiver batendo o benchmark, que no caso pode ser o Ibovespa, pode ser o IPCA mais 7, IPCA mais 5, enfim, tem vários indicadores aí que os fundos de ações costumam utilizar. Certo, pessoal? Então, fujam de carteiras automatizadas, não existe esse negócio de serviço gratuito, certo? Você sempre está pagando, seja em spread, seja em taxa escondida, seja em rebate ou algo nesse sentido, e também nos custos de corretagem e transações ali de forma geral, além, obviamente, dos próprios impostos, né? Que sempre que você vende uma ação em lucro e esse valor passa de R$20 mil no mês, você tem que gerar DARF e pagar esse imposto já no mês seguinte. Então, existem diversas outras formas que vão te trazer mais retorno, como um fundo de investimento em ações, por exemplo, e menos custos transacionais, porque você não vai estar gastando e remunerando aí a corretora por algum determinado serviço que, na grande maioria dos casos, e comprovadamente, entrega o retorno, às vezes, inferior ao Ibovespa ou muito próximo, em linha com o Ibovespa, e não é o que a gente quer, né? O investidor em ações, ele quer bater o Ibovespa, ter um retorno muito alto, principalmente no longo prazo. Então, se você quiser conhecer melhor, conversar com a gente sobre esse assunto, pode comentar aqui embaixo ou entrar em contato com um dos nossos consultores através do link que também está na descrição, certo, pessoal? Até a próxima!